Agradeço a lembrança. Se alguém depois puder me ajudar a lembrar, parar de gravar, porque eu já gravei 36 horas. Fechei a sala, Então, assim, não se sintam constrangidos, vai ser ótimo se vocês me ajudarem. Ana, se houver a opção de você passar para mim a autorização de que se alguém pedir para entrar, para você não precisar se preocupar com isso, não tem como, né? Só se a gente tivesse criado uma sala virtual para a gente. Ah, não, Vou então fazer agora isso. vamos lá. Agora não tem. Vamos lá. Agora vai ser meio assim mesmo, com as interrupções, para dar mais graça ao processo. Mas eu estava mostrando para vocês a capa desse livro aqui, que é onde está o capítulo, que eu vou conversar com vocês um bocadinho mais hoje. Esse livro chama Cinema e Processos Formativos. Ele é um livro de licença aberta. O que significa isso, né? Se vocês entrarem na plataforma da editora FI, vocês têm acesso a esse e outros livros que podem ser baixados na íntegra, né? Porque são projetos em que os programas de pós-graduação acabam custeando a publicação, né? As publicações, para que eles sejam acessíveis, né? A quem desejar. Então, vocês podem entrar na plataforma e vocês têm acesso ao livro como um todo, e a esse capítulo também, porque ele é de licença aberta. Pode imprimir, né, pode partilhar com um amigo, enfim. O único custo é se você desejar o livro impresso, né, pela editora, né, caso contrário, ele está lá, acessível a todo mundo. E aí tem um conjunto de pessoas que foram convidadas a pensar e a escrever a partir de várias áreas do conhecimento, filmes do Eduardo Coutinho, e eu fui uma delas, né? E acho que da psicologia ali talvez tenha eu, né? Mas tem gente da história, da antropologia, das ciências sociais, da música e por aí vai. Então, aí eu recortei para a gente pensar. Vou ter que parar de novo, senão não consigo. Eu recortei para a gente pensar algumas falas do Coutinho, né, que estão em duas entrevistas dele. Né, uma que é 7 de outubro, Coutinho, que é de 2013, e uma outra que ele proferiu numa mostra universitária, que ele fala especificamente sobre esse filme, né, sobre Um Dia na Vida. E aí eu vou passar um pouco por esses excertos um tanto soltos com vocês, especialmente para trazer dimensões, né, que ele valoriza e que ele descobre, né, com o jeito, né, dele de fazer cinema, e que esse filme que a gente vai se debruçar um bocadinho mais agora, mostra o seu revés, ou seja, mostra pela sua falta, mostra pela ausência desses elementos, né? Eu não sou uma especialista em Coutinho e nem em cinema, mas como ele diz que ele não é o maior fã da harmonia e que ele gosta da precariedade dos lixos, eu topei tanto escrever o capítulo, né, quanto estar aqui com vocês hoje, partilhando um pouco esses processos de afetação produzidos pelo encontro com esse filme. Tá bom? Então, vou voltar lá na apresentação. Bom, e uma das coisas primeiras que eu destaco, né, nessa entrevista dele do 7 de outubro de 2013, né, é o fato de um cinema realizado sem uma certa pretensão, né, ou uma segurança de qual vai ser o efeito, né, ou de produzir algo, ou de transformar, ou de trazer uma ideia pronta, né, ou de responder a grandes questões. Né? E por quê? Mais uma vez, né, como eu disse para vocês, no sentido de tentar convidar a pensar no que é o inverso disso, né, quando a gente vem para o universo da TV e da internet,
em que as respostas, né, são postas de um jeito pronto e de uma forma homogênea e igualitária, né? Então, eu estou olhando para essa produção, né, quase como esse avesso, né, como a convocação que ela vai nos trazer de alguma maneira, né, pela ausência, pela falta, né, pelo estranhamento que ela promove, destacando aquilo que seria essencial e que ali não existe, né? E aí, enfim, em determinado momento questionam ele, né? Como seria, então, fazer um documentário sem perguntar? E aí ele diz, angústia nenhuma, porque não há uma pretensão, né? E seguindo nessa prosa, né, lá pelas tantas da conversa, né, dessa entrevista, ele vai dizer assim, se a forma não muda, não muda nada, nada pode mudar. Forma é fundo, fundo é forma e é fundamental, não pela harmonia e pela perfeição, né? Enfim, isso me chamou a atenção naquele momento, né, convidando um pouco, olhando, né, para a produção do filme que a gente vai discutir hoje, né, que dentro daquela homogeneidade, né, dentro daquele modelo, dentro daquela forma de organização e de expressão, o que a gente vai ter é sempre a mesmice. Né? Então, o que seriam as formas necessárias para se produzir um encontro que, de fato, pudesse produzir impactos, afetações e rupturas com aquele estado de reposição e de repetição. Né? E neste mesmo movimento, então, pensando uma oposição entre a proposta, né, do cinema do Coutinho, né, de encontro com esses outros, e aquilo que o filme que a gente vai tratar hoje, né, que é essa reposição do mesmo pela TV, né, pensando nesta forma, ele destaca especialmente a dimensão da ausência do silêncio, da impossibilidade do silêncio, né, que é justamente aquilo que permitiria pensar, né, e nessa entrevista, inclusive, ele vai dar um exemplo do filme Peões, que é um exemplo bem bonito, assim, e fica um certo silêncio constrangedor ali na conversa, e que a partir disso o sujeito se reafirma como sujeito, quando olha para ele e fala, você já foi peão? Com a gravidade que é, né, dizer para o outro do não saber desse outro, né, da ignorância e essa ignorância que de alguma forma vai ser permanente, porque uma medida mais profunda a gente não vai saber mesmo o que de fato é a dor ou é esse outro, né? E que no mundo da televisão, que é esse que vai ser reportado num dia na vida, que não é só o mundo da televisão, né, o nosso mundo prosaico, cotidiano, o silêncio não pode durar mais de 2 segundos, a gente não pode vacilar, o pensamento não pode entrar, né, então a gente precisa dessa velocidade que impede que a gente estranhe, que a gente questione, e por aí vai, né. E aí ele vai dizendo dos recortes, né, que de alguma forma trazem para mim uma certa associação ao enquadre, né, seja nos nossos trabalhos sociais, seja nos nossos trabalhos analíticos, né, e aí ele diz, o fato de você escolher a sua prisão, que eu vou ler um pouco como essa delimitação, te dá uma liberdade absoluta, porque você tem uma forma, né, qual é o espaço e, enfim, como você vai lidar naquele momento. A gente, desculpa ficar nessas idas e vindas, viu? Vamos lá de novo. Pelo menos é uma ida e vinda que eu sei ir e voltar, podia ser pior. Eu ia falar que você está bem dinâmica, Ana. Eu já estou meio treinada, senão... Ó. Então, vamos lá. Ah lá. Da próxima vez, a gente faz... Aqui já tem um monte, ó. Pronto. Vai permitir vários. Mais. Acho que agora foi. Está aparecendo para vocês? Ou não? Tá aparecendo. Tá sim. Mas eu vou ter que...
Print. Pronto. Slide atual. Vamos lá. E aí ele vai dizer de uma certa proximidade, né, de uma preparação para isso, que é o que a gente não encontra, né, quando a gente vai para esse universo reificado da sobreposição da TV, né, em que, de fato, se produz algo através desse encontro, né, de alguém que escuta, de um elemento que é a câmera, mas numa outra prisão, né, num outro contexto que não esse da TV. Né. Eu acho lindo esse filme aqui, por isso que eu sempre coloco cenas dele também. Né? E das intensidades, né? Então, todo passado contado é mais intenso que o passado vivido, a importância das histórias, né? Da condição desse baseamento, né? Das nossas certezas para poder, de alguma forma, ouvir o outro, né? E aí acho que a gente pode pensar no próprio lugar da gente, enquanto analista mesmo, né? Desse lugar do estar, de alguma forma, vazio, entre aspas, né? De uma abertura à escuta, do favorecimento de uma certa... Né? O Renato disse para a gente, né, da distância, da justa distância, né, de não ser alguém tão próximo, e também de não ser uma sumidade, né, alguém que ocupa um lugar tão idealizado que intimidaria a fala ou a expressão naquele momento. Né? Da necessidade de ser ouvido enquanto algo que é reconhecido enquanto uma necessidade humana, de ser legitimado, dessa preocupação com o outro. Então, mais uma vez, eu estou destacando elementos, né, que ele vai nos apresentando como fundamentais, e que a gente vai reconhecer enquanto fundamental para a produção de algo vivo e criativo, na medida em que, no filme que a gente vai começar a conversar logo mais, isso está ausente, né? Isso não se processa. Isso vai ser mostrado pelo seu avesso. E aí, tem um conceito que eu acho bastante interessante para a gente pensar, e ele tem um jeito muito próprio de falar, né? Então, eu resolvi colocar o próprio Coutinho falando, porque a transcrição não ficou boa, né? Tem um tanto de troço no meio, né? Que é a linguagem dele, e a falta da voz dele empobrece o próprio conceito, mas ele vai dizer o que é erótica para ele, tá? Então, nós vamos lá agora. Deixa eu só ver, 18h56, eu acho que é esse aqui. Um dia na vida. Tá ok para vocês? Aparece aí? Eu ainda... Sim? 21. Sim. Na coisa aqui. É uma pessoa que fala. Quem vai ver uma pessoa que fala? Que, na verdade, essas relações, na verdade, são relações eróticas, no sentido amplo da palavra. Eu estou plenamente convencido que isso é verdade. Num sentido que não se usa, mas realmente são relações de corpo. Uhum. E é isso que faz que, de repente, que uma velha ou uma garota de programa que está com o joelho colado em mim, não importa isso. Ela fale comigo. Ao contrário, e cada vez menos erótico no sentido tradicional, pela minha velhice, entende? Mas esse troço é o seguinte, o corpo fala, e a fala que está ligada ao corpo, quando é visceral, é porque há uma relação erótica. Nesse sentido, eu sou bom. Nesse sentido, eu acho que eu sou bom. Eu sou bom para provocar isso. Talvez porque... Enfim, por quê? Porque eu não espero nada. E era assim, ó, o negócio de erótico, você vê isso daí, a proximidade dá um pouco isso.
tem um troço que é muito bacana, o João reparou, pouca gente repara isso. Se você for ver o fim, o princípio, a Mariquinha, a gente conversa e tá. Quando a gente volta para discutir os personagens, que foi sugestão do João, daí quando eu botei a Mariquinha, eu sentei do lado da Mariquinha e falamos um pouquinho, ela falou que pitar, que ela via na televisão gente pitando, não sei o quê. Vamos abraçar, não? Vamos. Sentar, né? Vamos conversar. Nunca pensei de ver um retrato com cachimbo. Nunca vi o retrato de Não. com cachimbo? Eu vejo na televisão os velhos com cachimbão. Mas a senhora mesmo nunca se viu? Não, viu? Tô menor. O que me interessava ali era especialmente esse conceito de erótica que a gente guarda um bocadinho lá para frente, tá bom? Então, estou trazendo uma série de elementos para que depois a gente dialogue com o filme em questão, que é o Um Dia na Vida, né? Bom, e aí, né, num outro vídeo, que na verdade é a participação dele, né, numa discussão sobre o próprio filme, ele vai dizer que o que interessa, né, para ele é o que as pessoas pensam, não nós intelectuais, né, porque em geral nós pensamos sempre igual. O que é uma provocação interessante para a gente aqui, né? Intelectual, eu estou entendendo todo mundo que, de alguma forma, se apropria e dialoga com teorias de uma maneira mais decidida em relação a isso, né? Faz uma escolha por esse caminho. E que ele tinha um grande interesse em saber como as diversas pessoas, né, elas veriam, sentiriam e reagiriam, e aí ele vai dizer dos vários contextos em que ele, né, desejava que esse filme fosse passado, contextos populares, né, dizendo que ele não tinha um público ideal, e demarcando algumas questões também, né, que depois eu vou contar um pouco como é esse filme, e ele tem um certo caráter de ilegalidade, porque ele é uma pilhagem, né, é uma junção de coisas que foram produzidas na TV, que não são de autoria do Coutinho, que ele organiza de uma determinada maneira, e que isso também tinha um aspecto que era muito maravilhoso, do ponto de vista dele, né? E aí, contando um pouco sobre o próprio filme, ele vai dizer do quanto a origem desse filme vem de um desejo de ter uma produção em que não houvesse ninguém falando em seu próprio nome, né? Que fosse um filme de citações, e aí ele vai um pouco contando como isso foi caminhando no pensamento dele, né? E que aí a decisão, então, foi por realizar uma produção com elementos que fossem exclusivamente produzidos, preparados e gravados para passar pela televisão, né? Que algumas coisas ele já imaginava que encontraria, porque afinal, enfim, né, nas noites ele até se encontrava com isso, mas que em outros momentos ele teve grandes surpresas com as programações do dia, que é onde ele não tinha acesso à TV, né? Com grandes surpresas, né, da presença muito constante do que ele chama, né, de pedófilos, que ele vai referir a isso em relação à venda das crianças, inclusive as próprias crianças nos anúncios, os programas de bunda e os pastores. E aí ele dá um destaque à Mão dos Anéis. Eu tenho esse trecho separado, depois a gente pode assistir, até pela forma como ele conduz, né, que é uma forma que
que vai, pelo riso, mostrando para a gente, né, a precariedade daquela Constituição, né, e convidando a uma reflexão sobre aquilo. Então, o que é esse filme? Né? Seria um dia comum mesmo, né, da TV brasileira, comum no sentido de que não houvesse nenhum grande evento, né, não fosse um dia que tivesse um jogo de futebol, né, ou que fosse, por exemplo, a noite do Oscar. Né? É um dia como outros dias nossos. Né? E, enfim, e nessa conversa ainda ele vai destacando alguns elementos, depois eu trago outros ali da minha percepção, mas sobre o encadeamento, né, das situações narradas na TV, e reportadas e contadas na TV, e aí ele destaca uma cena do Jornal Nacional, né, que vem numa sequência de tragédias, e aí vem uma fala, né, dizendo, agora vamos relaxar um pouco, e segue com o desfile de Milão. E aí ele se questiona, seria um filme de horror? Né, mas é horror por quê? Né? É de horror? Não é de horror? Ele nos horroriza? Não nos horroriza? Né? Como a gente se relaciona com isso? E ao longo do filme ele foi marcando o horário, né? Então você vai enxergando as cenas e vai vendo qual é o horário e qual é o canal que aquilo foi exibido, né, de TV, e aí ele vai mostrando como que o sentido público não existe, né, tanto na produção da TV, quanto na forma como aquilo é posto e é transmitido, né. E na percepção dele, o impacto disso é gerar a sensação de que tudo é igual, e a pretensão não é formar sujeitos de direita, né, de centro, mas, assim, despolitizar o outro e todos nós, né, assim. Então, é um processo de despolitização por essa via da banalização, dessa sensação do tudo é igual, sem hierarquizações de gravidades, valores e por aí vai, né? Então, como esses cortes foram sendo feitos, ele vai dizer, olha, das 0 horas em diante, deixa de ser Record, por exemplo, e a Universal toma conta. E aí tem o programa dos Anéis, não sei se vocês já assistiram, acho que todos nós, de uma forma ou de outra, passamos por esse programa das Mãozinhas dos Anéis, depois eu trago fotos lá adiante para a gente. E é filme Pastor, filme não é mais para TV, Pastor vai entrar na repetição, e o que a gente vai viver é esse loop infernal, né? E aí ele diz, olha, né, de alguma forma isso serve como uma anestesia, esse loop interrupto, porque o problema do ser humano é que a gente nasce, vive e morre, sabe disso, e que não há utopia que dá conta, né, dessa consciência, né? Então, nesse processo de repetir, e que não gera uma elaboração em nenhum momento, né? É algo que está no lugar do perpétuo. E ele segue de uma forma muito interessante, porque ele nos faz rir, né, disso tudo, e o riso tem a sua potência no sentido de produzir efeitos disruptivos nessa repetição, né? Falando da mão dos anéis, e falando, olha, só mostra os dorsos, são mãos inclusive gordinhas, mas a pessoa não aparece nunca. E aí, rindo, ele diz, talvez seja um cadáver. Né? A força dessa frase, né, no sentido de nos colocar em questão tudo que está sendo reposto ali, né, e é um convite tão preciso à reflexão, né, e de tanta ruptura, né, mas aí ele diz, aí no minuto seguinte, está tudo se perpetuando, isso não acaba nunca, né. E aí, por isso, de alguma maneira, ele vai dizer que se ele fosse rei, fecharia, né? Peraí, gente, que eu preciso diminuir aqui para voltar lá. Ele fecharia as TVs, né? Mas ele não é rei, então as TVs continuam existindo, e que ele pode fazer o que ele podia, né? Fazer o que ele fez naquele momento. Então, o filme, ele é uma pilhagem, né? Ou seja, vão ser uma série de excertos de trechos que ele vai recolhendo e organizando. E a pergunta dele
é por que o camarada não consegue se levantar ou por que fica, né? Se é uma enxurrada, entre aspas, de coisa ruim, né? Ele vai dizer quase como uma experiência científica. E nesse momento ele vai questionando a plateia que está ali com ele, dizendo, mas por que vocês ficaram? O que vocês sentiram? Por que vocês não se levantaram na medida em que era só eu, Coutinho, que mudava o canal quando eu queria, né? Por que você assistiu até o fim aquela enxurrada de coisas ruins? E a plateia vai respondendo para eles, né, nessa entrevista, nessa conversa, coisas que foram sendo sentidas, que eu confesso que foram coisas que eu também, algumas delas, partilhei ao assistir o filme. Eu não sei o quanto foi tranquilo para vocês ou não, o quanto foi agradável assistir, o que fez com que vocês chegassem até o fim dessa... Né? E aí eu vou dizer como foi. Né? Eu participei de um experimento social, na verdade. O organizador desse livro, ele me perguntou, né, se eu já tinha assistido o filme, e eu disse que não. Ele falou que então eu era a pessoa para escrever o capítulo, e funcionando como um experimento social na produção desse capítulo, né. E foi bastante difícil chegar até o fim, no começo, né, uma mistura de cansaço e pessimismo. Eu só ficava pensando, e ainda assim, a gente estava num panorama político mais denso e sufocante. Eu só dizia, dá para entender o porquê que a gente está como está, enfim. E precisei de ajuda para assistir outras vezes, de companhias, minhas companhias às vezes saíam, me deixavam ali. E fui tentando entender esse processo de afetação no assistir aquilo tudo, na medida em que é algo que está sendo exposto o tempo todo, não tinha algo de novo, entre aspas, né? O que tinha de novo era a forma de apresentação, né? O conteúdo, em tese, era muito semelhante. E um movimento que eu comecei a notar muito intenso em mim, e conversando com outras pessoas que estavam assistindo esse filme juntos, quase como companheirismo, era uma certa tentativa de fugir daquele lugar, né, de algo que me tirasse daquele lugar mortificante, e de encontrar referências que quase que fizessem um contraponto. Né? Então, esse movimento estava ali posto o dia inteiro, o tempo todo, e eu pensando que caminho ia dar para isso que tinha sido acionado de alguma maneira, né? E a primeira associação que me veio, né, nesse movimento de tentar, de alguma forma, permanecer viva, aquela enxurrada de coisas ruins, como o próprio Coutinho diz, e, enfim, de não achar que a gente não teria mais jeito mesmo, foi essa música do Rapa que começou a tocar na minha cabeça, assim, e que diz para mim, né, um pouco de um movimento oposto a isso, né, de uma luz que invade quando essa TV pode se transformar em espelho, porque, né, as luzes da rotina se apagam, né, e aí aquilo que, enfim, ficou apagado, escondido, contido, ganha a sua luz, o que é vivo, né, então o que é morto deixa de ser reproduzido e vinculado, né, nesse processo massificante, né, de despolitização, né, e de mortificação a cada um de nós, e, enfim, eu achei esse processo interessante, na verdade, né, porque me dizia de uma certa resistência, né, e é uma resistência, existir no sentido de não morrer, né, aquilo tudo, que não acontece ou não acontecia quando eu assistia um daqueles programas qualquer ali, que tinham aquele nível de estupidez que no condensado ficou muito evidente para mim, né? E aí, só vou colocar aqui uma coisinha para a gente. Eu quero que vocês me digam o que vocês sentem ouvindo isso, tá bom?
Alguns minutos de silêncio. É para falar agora o que sentiu escutando? Aquela. Acho que eu vou esperar a Ana voltar, não? Pois é, ela saiu? Eu acho que ela caiu. Ela caiu. Ela não aguentou e foi embora. Voltei, gente, deu uma osciladinha aqui, desculpa. O filme começa desse jeito. Não é? O que vocês sentem ouvindo esse som? Eu vou ser bem sincera que eu pulei essa parte. Começou isso daí, eu já... Eu também. Incômodo. Pra mim começou a ficar uma irritação, sabe? Que veio assim aumentando. Nossa, acaba. Eu não saí da tela, mas assim, irritou. Eu também senti isso. Eu fiquei bem irritado. E aí eu vi que não passava, aí eu comecei a avançar para ver se acabava logo. E, bom, acabou. Mas acho que parece que no final também retorna, né? Pois é. E isso é interessante, porque eu fiquei muito irritada no começo, e no final, a hora que veio esse sinal, que eu sabia que tinha acabado o filme, me veio um alívio. Né? Então, o som estridente, né, esgarniçado, que quase me enlouqueceu no começo, quando ele chega no final e ele conta para mim que aquilo estava acabando, eu adorei. E eu achei brilhante, né, esse uso, né? Então, é só quando aquilo se encerra, e qual que é o sentido, qual que é o efeito, né? Não é isso, está começando e é isso que vocês vão viver o tempo todo. Acabou. Né? Ana, eu acho que antigamente, enfim, em algumas televisões abertas, de madrugada tinha esse sinal, né? Então, eu ia falar dá isso, conta que eu desse lembro da vazio. TV. O vazio da madrugada, né? E agora? Vou fazer o quê? Já que não tem mais esse barulhão. Eu me lembro muito de acordar e ficar esperando a TV começar, né? Esse é o início da programação. A tela azul, né? E assim, né, para quem viveu a TV de um outro tempo, né, as de tubo, todo mundo que está falando isso aqui, a gente já sabe mais ou menos a idade, conheceu TV de tubo, mas tudo bem. Então, quem conheceu as TVs de tubo, né, isso dizia, está fora do ar, né? Então, está fora do ar, em algum momento, né, quando você está numa rotina, e que essa rotina te repõe esse mesmo estado de coisas, né, que vai te impedir o pensamento, mas que de alguma maneira isso te traz uma anestesia, isso traz um certo conforto. Né? No condensado que ele produz, e que aí fica muito mais violento, e aquilo que está banalizado na TV perde a banalidade, né, por estar num outro contexto, a gente deixa de falar, então, né, dessa violência que vai sendo vivida sem que a gente consiga perceber, e a gente se atenta a isso, e aí interromper isso que ele chama, seria um filme de horror? Né, entra para a gente como um respiro. Né? Então, eu brinco que da mesma forma que eu fui convidada a um certo experimento social, para eu assistir várias vezes o filme e escrever esse capítulo, eu fui convocando algumas pessoas, né, a estarem no experimento social também. Os nossos companheiros e companheiras, de alguma forma, né, eles são convocados, né? Ninguém mandou ficar com a gente tanto tempo, né? Então, agora assiste isso aí também. Né? Mesmo que eu ouvi durante a exibição, umas 3 vezes assim, vamos dormir? Eu falava, não pode. Mas essa relação, né, desse condensado eu acho bastante interessante. Vou voltar lá para a gente conversar mais um pouquinho.
Bom, então a gente começa assim, né? E aí, logo depois, tem essa informação, material gravado como pesquisa para um filme futuro. E por que isso, né? É uma forma de fugir da censura, entre aspas, porque imagina todas essas TVs, de alguma forma, né, acionando judicialmente o Coutinho, ou todas essas marcas, porque ele faz um uso disso ao seu desejo e, né, da forma que era conveniente naquele filme, né? E como que o filme é produzido, então, para quem não assistiu? Para quem assistiu, eu peço licença, mas eu vou retomar aqui rapidinho. Então, durante um dia comum, que foi 1º de outubro de 2009, mas podia ser qualquer outro, né? Durante 19 horas seguidas, foram gravados programas e comerciais dessas emissoras, né? Bandeirantes, CNT, Globo, MTV, Record, Rede TV, SBT e TV Brasil, que são TVs abertas, né? E aí, né, a gente vai se encontrando, né, nesse compilado de coisas que ele vai dizer da pedofilia dos pastores e do universo das bundas, né? Desde a Ana Maria Braga brincando de videogame, né, até o Dr. Bumbum, né, dizendo das novas técnicas, as vendas, os pastores, né, programas dizendo, né, quais são os alimentos que precisam ser consumidos por pessoas de determinados tipos sanguíneos, né, tiroteios, assaltos, e de alguma forma, isso não está longe, né, isso está muito perto, e vai, de alguma forma, nos compondo enquanto sujeitos, né? Eu sou uma pessoa que cresci na televisão, e que nos inunda também, né? E ele vai dizer de uma coisa bastante assustadora, e para ele isso é uma nova natureza no sentido da não interrupção, né? A gente vai deixar de existir aqui, e isso tudo continua existindo. Se a gente pensar agora na dimensão das inteligências artificiais, né, da própria internet, é mais pirante ainda, né? Mas o quanto que essa reposição ela é ininterrupta, né? E apesar de nós, e após nós, e como essas coisas vão se colocando, né? E aí, seguindo, sem hierarquização, a gente tem desde essa cena, para quem assistiu, eu acho ela fantástica, Coutinho gostava dela também, né? Que sai de uma situação super trágica, e aí entra uma novela mexicana, uma mulher chorando que a babá tinha morrido, né? A bomba da Fernanda Young, né, que teve um bate-boca com alguém. Então, os assuntos, eles vão sendo transformados, assuntos que são, do ponto de vista social e político, relevantes, em quirelas do cotidiano particular, né, e sem hierarquização, né. Então, você mistura o fato do Silvio Santos dormir com a cachorrinha dele, com um programa de um partido político, ou o presidente da época, que era o presidente Lula, discutindo a questão das Olimpíadas no Brasil, e por aí vai, né? Esse é o famoso dos anéis, né? Não sei quem já teve a chance de assistir, eu nunca entendi como isso consegue ficar no ar, e a minha pergunta é, tem quem compre os anéis? Eu acho que deve ter, né? Nunca conheci ninguém que tenha comprado um anel, mas, enfim, né? Então, o que a gente vai se encontrando, né? Com essa ininterrupta reprodução de ordens, de assujeitamentos, de banalização da violência, né, que produz, por essa excessividade, uma cegueira branca, né, meio a la Zé Saramago, e que vai capturando e hipnotizando, né, produzindo formas de percepção ou de não percepção, né? Então, dos corpos que vão ser, e as mulheres, obviamente, são mais vítimas disso, né, que é aquela cinta que te emagrece 10 quilos, ou não sei quantos quilos, por aí a gente caminha, né. E como a gente começa? A gente entra no filme com uma teleaula de inglês, né, e aí a gente tem um camarada que contracena com
um ator negro que finge que é gringo, né, e que pergunta para ele o motivo dele não estar lá no dia anterior, e aí ele diz que estava doente, e aí ele segue perguntando se ele tinha assistido ele no programa de TV, né. Então, a reprodução, né, dessa configuração social de um negro prestando audiência para um branco, né, já às 6 horas da manhã, né, de alguém que está numa determinada posição, ocupando um determinado tipo de trabalho, e outro que está ali numa certa posição de reverência, né? E aí a gente segue, né, não respira, isso às 6h30, às 7 horas a gente entra num desenho Tom e Jerry, que todos e todas nós devemos, em algum momento da nossa vida, ter assistido aqui, em que tem uma gata branca sedutora, 2 machos que brigam em relação a ela, e o que o vencedor, assim, sem nem consentimento dela, conquista ela como troféu e toma em seus braços imóvel, e beija, 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 o dia só está começando, né? E aí a gente olha para esse loop e identifica ali, né, o racismo, o sexismo, o preconceito de classe, que estruturam a sociedade brasileira e que, de uma forma viscosa, né, um tanto grudenta, ele vai sendo transmitido sem que a gente tenha tempo de perceber que ele está ali, ou mesmo pensar sobre ele. Ao mesmo tempo, quando se condensa, né, a gente tem uma certa chance de estranhamento. E aí né, toda essa estupidez, na medida em que ela vai convocando, né, ou esse saturado, ele produz esse estranhamento, em alguns momentos me veio a sensação de uma certa caricatura e de a possibilidade de um riso desconcertante daquilo tudo, né? De olhar, por exemplo, né, o Wagner Montes falando, né, do quanto deveria acelerar, né, a morte de um camarada, né, do encontro dele com o capiroto, né, e do Jornal Nacional fazendo aquela passagem que o Coutinho já destaca, né, de sair de uma tragédia e entrar no desfile de Milão, mas que produz essa relação. Se alguém escreveu algo no chat, abre o microfone, por favor, tá? Que eu não enxergo. Oi, Ana. Diga. Eu só queria falar agora porque tem justamente relação com isso que você está falando, né? Mas uma coisa que... Oi? Pode falar, vamos lá, vamos conversar. Uma coisa que me chamou a atenção foi menos essa questão do juntar e tornar risível do que ser absolutamente assustador ver, por exemplo, a palavra, o verbo, o uso da palavra sendo replicado em várias situações diferentes, mas deixando tudo muito parecido. Então, chegou uma hora eu já não conseguia mais diferenciar o pastor do apresentador de TV, mas nem dos políticos que estavam falando, né, sobre a Olimpíada, sobre o programa. Era tudo a mesma coisa, era o mesmo registro do uso da palavra. E é esse o efeito que o Coutinho destaca, né? Por isso despolitiza, por isso captura, né? Porque você tem um registro que é esse da homogeneidade, né? E essa homogeneidade, lá adiante eu vou conversar um pouquinho, ela é a homogeneidade da linguagem do opressor, né? Que a gente vai chamar aqui de linguagem da paixão num caminho mais perenziano, né, mas que é a linguagem do poder instituído. Então, é da heteronormatividade, é do racismo, né, e que vai traduzindo todas as experiências cotidianas nessa linguagem. Vou dar um exemplo muito... A gente acabou de viver isso em Ribeirão e me arrepia muito. Eles fizeram um processo de desocupação de uma área pública em Ribeirão, à noite, na chuva, cheio de criança, e passaram com os tratores em cima do barraco. Os barracos todos. Então, o que tinha dentro foi-se embora, de leite de criança até a geladeirinha que tinha conseguido, foi tudo embora, e largaram crianças, idosos e todo mundo na chuva. E a TV fez uma reportagem que não comove. Uhum. E aí ela termina dizendo assim, por não se tratar de um processo de... uma coisa de posse, usa um termo legal, não tem problema ser à noite na chuva. Ponto. E aí um grupo de pessoas que trabalham com
com essa população foram e filmaram as pessoas, né, no que estavam vivendo ali e escreveram textos sobre aquilo. Né? Ali as pessoas aparecem. No outro contexto, é o crivo do agressor. Né? Só que a gente está exposto a este outro contexto, porque a linguagem dessas pessoas, né, ela não chega nesse espaço da TV, que é o espaço instituído, em que o tempo todo a gente se coloca nessa relação. Então, quando eu digo do risível, assim, é porque eu trabalho com humor, né? E penso nesse efeito disruptivo do humor, né? Então, quando eu olhava para essas coisas, eu falava, gente, só pode ser uma caricatura. Né? Tinham algumas cenas, assim, depois eu vou até trazer lá para o final, mas de mulheres, por exemplo, no mangue, de salto alto e biquíni, gritando com os caranguejos, que aquilo para mim era tão ridículo que eu só podia rir, né? Eu só lembrava daquele texto do Freud, né? Eles não passam de crianças e a gente só pode fazer uma pilhéria sobre isso. Né? Só que ao rir e ao transformar aquilo em ridículo, eu desnaturalizo. E se eu desnaturalizo, eu tenho potência de transformação. Né? Mas são esses os efeitos. Então, Coutinho está dizendo disso lá, e eu estou vendo isso aqui, nesse final de semana. Né? E é muito interessante, até fiz isso com algumas pessoas, assim, de mandar o oficial da TV e falar o que é isso, o que é isso. Né? O que acontece nesse processo instituído, o que está sendo silenciado aqui, o que está sendo desmentido. Né? Porque quando você termina a reportagem, né, com aquelas pessoas em sofrimento, na chuva, crianças com 20 dias, a menina tinha 20 dias no colo na chuva, e diz, não é ilegal fazer isso, né? Isso é um desmentido social sem tamanho daquela dor que está ali posta. Né? Legitimada e veiculada nesse espaço, que é o espaço institucional da TV. Que essa é uma denúncia que ele faz também, né? A TV no Brasil é um escândalo. Não pode vender programa, mas vende para pastores, para bunda e para pedofilia entendida nesse sentido da criança enquanto um objeto de consumo. E isso produz subjetividades, isso produz formas de relação, isso produz assujeitamentos, né, e legitimação de uma determinada linguagem, que é essa linguagem que oprime. Né? Mas vocês vão abrindo o microfone falando comigo, porque eu não vejo nada. Eu estou no meu modo autista, aqui com a minha telinha, só tem uma projeção na frente. Aí vocês vão me chamando, a gente vai conversando, tá bom? Vamos lá de novo. Vou dar uma acelerada lá. Então, nesse sentido do que eu falei do risível, é um pouco essa aproximação, né, que gera um incômodo entre o horror e o riso. Né? Aquilo é horrível, ao mesmo tempo subdesperta um riso. Né? E que, de alguma maneira, convoca a olhar que aquilo que foi apartado, né, da condição humana, ele é estranho no sentido freudiano, né? Ele compõe o ser humano, né? E essa ambivalência, né, entre esse terrificante, né, que é um pouco isso, essa sensação, né, Adriana, de algo que é tão grotesco, né, que de alguma forma, nesta forma que é apresentado, nos captura, e que na TV cotidiana talvez não, né, é que pode nos permitir olhar de uma outra forma e repor essa condição humana aos nossos processos, né? E olhar para a TV e falar, nossa, mas isso é uma criação humana? Né? Que as criaturas são também nossas criações, nessa lida nossa, né, de lidar com o desamparo, né, com a orfandade, né, com aquela dor absoluta, né, de vivermos, nascermos, vivemos e morrermos, e sabermos disso, e que não há utopia que dê conta, mas que, ao mesmo tempo, a gente acaba construindo caminhos deificados, né, e homogeneizados, que são muito mortificantes. E a TV, ela vai, quando a gente consegue fazer esse processo de estranhamento, nos contando desses caminhos, né. E aí, então, eu disse que tem uma linguagem operante, que é essa, então,
Quando eu pego, por exemplo, né, grande parte das pessoas que estavam assistindo a reportagem que aparece na IPTV sobre aquele processo de desocupação, são pessoas que sofrem opressões também, né? Mas que ouvem aquilo de alguma maneira e muitas vezes olham para essas pessoas que enfrentam essa condição, até para, de alguma forma, se diferenciarem dessa situação absoluta de vulnerabilidade que assusta a todos nós, né, e diz, não, pobres são eles e, de alguma maneira, eles fizeram algo de errado para estar nessa condição, né, e reproduzem essa linguagem, se identificam com essa linguagem, que é uma linguagem do agressor que vem contando dessa nossa sociedade de uma pobreza erótica muito significativa, né, e que essa busca, né, por respostas absolutas, né, dentro desses processos, que são processos de fato massificantes, né, vem contando das dificuldades da gente lidar com a orfandade, com, enfim, o desamparo de formas mais criativas, né. E aí eu abro a minha TV, eu ligo a minha TV e as luzes dessa tela me diz assim, transforme o seu mundo. E se eu seguir acompanhando esse canal, ele vai me dar todas as dicas para que eu possa, de alguma forma, viver da maneira correta, né? Então, estou dizendo que esta pobreza erótica, né, e esta busca de uma certa perfeição, né, que está muito ligado a uma moral muito rígida também, né, ela produz esses processos de deificação e o humano vai se perdendo cada vez mais, né. E aí, quando a gente vai assistindo, né, os programas e os pastores, a gente vai vendo que a gente tem... É interessante porque o tempo todo são convocados e são enxotados ou são exorcizados os demônios, né, o tempo todo. E especialmente os demônios femininos, o que é a tal da pombagira, né. E aí a pergunta que a gente pode fazer, né, mas que perigo esses demônios representam? Demônios entre aspas, né, porque é tudo aquilo que, do ponto de vista de um epistemicídio mesmo, né, de outras formas de entendimento, de compreensão do mundo, menos massificantes, né, do que aquelas que foram nos colonizando a partir de uma determinada configuração nossa na relação com um saber etnocêntrico, né, isso traz alguma ameaça? E quando a gente olha, a gente entende que sim, que isso traz ameaças, e que por isso que precisam ser demonizados de fato, né? Se a gente pega a figura da pombagira, por exemplo, né, em relação ao sexismo vigente, né, a gente tem que exorcizar essa mulher, né, que um dos seus pontos de chegada é arreda homem que aí vem mulher, né? Como a gente sustenta isso, né, numa sociedade misógina e heteronormativa? Essa concepção de feminino é uma concepção que, de fato, ameaça o estado de coisa, né? Ô, Ana. Diga. É até bom escutar você falando isso, porque eu fiquei pensando um pouquinho na sua fala, né, logo no início, né, que você falou aí dele ser um cineasta, né, que traz essa questão da falta, e eu fiquei pensando muito na condição da mulher. Uhum. E logo eu fiquei pensando um pouquinho na psicanálise, naquela questão do falo, né, e não sei, mas eu acho que é importante a gente poder, né, assim, abrir para outras formas de pensar, no sentido da mulher como representante do inconsciente, né, no sentido que ela traz um símbolo extremamente, vamos dizer assim, importante, né? Assim, ela tem um buraco dentro dela, né? Que ela pode ir colocando, né? Assim, e tirando coisas, né? Assim,
do jeito que ela quer, da forma que ela quer, e por aí vai, né? Nesse sentido, o buraco, tem ali uma falta, né? Né, que a gente pode ir associando com o representante do inconsciente, por aí vai, sabe? Então, assim, né, não sei, eu fiquei pensando um pouquinho isso, né? Da gente poder ir vendo outras formas tendo outras leituras e vendo outras formas de ver as coisas. Sabe, Renata, que eu acho que a gente na psicanálise tem um desafio ainda maior, né? Que as teorias de gênero vêm pondo para a gente. Esse é grande, e eu enfrentei esses desafios, especialmente no meu pós-doc, que eu trabalhava com travestis, e que, assim, desconstruíam a teoria de feminino e masculino o tempo todo, né? Então, a gente, na psicanálise, ainda tem uma visão de homem e mulher muito essencializada. Muito. Que as teorias de gênero vêm pondo isso em xeque o tempo todo, né? E que talvez a gente tenha que se dedicar a isso com um pouco mais de cuidado, né? Na outra disciplina que a gente vai ter, psicanálise e processos formativos, em um dos dias vem a Mariana, que é essa que tem um trecho ao final. A Mariana, ela é psicanalista e antropóloga, ela tem formação em antropologia também, e ela trabalhou com psicanálise e a esquerda na Umbanda. Portanto, as pombagiras, os exus e tudo isso, entendendo essas figuras, como essas figuras, não no sentido de que uma epistemologia, né, sombreia a outra, mas de que forma, né, formas de entender o mundo possam iluminar uma outra. É isso, né? Por que eu estou dizendo isso, inclusive? O pensamento generificado é um pensamento colonial, e a psicanálise, ela é herdeira de um pensamento colonial, né? Então, se a gente pegar, né, toda a sociedade iorubá, por exemplo, que é fundadora da nossa cultura, a linguagem não é estabelecida por gênero, é estabelecida por idade, né? Essa concepção de feminino e masculino, ela não está posta como ela se coloca para a gente, né? E isso é interessante. Isso eu acho que é aquela convocação do Coutinho lá no começo, dizendo assim: nós intelectuais, ou os intelectuais, pensam sempre igual, né? E eu ouvi aquilo e me incomodei, mas de alguma maneira, sim, né? Quando a gente está num arcabouço teórico, para que a gente saia deste lugar, a gente precisa ser convocado pela realidade, pelo movimento social, né? Por aquelas pessoas que nos procuram e que fazem a nossa teoria falhar, né? Então, é no vacilo, é naquilo que não dá conta que a gente, de alguma forma, consegue avançar e problematizar, né? E hoje a gente vem sendo questionado por todos os sentidos, né? Do ponto de vista de classe, de gênero, de raça, né? E beleza, porque nós somos sempre herdeiros de uma época, mas como a gente olha para isso e produz essas porosidades necessárias para os processos de transformação, né? Então, tá aí. Eu acho que é uma questão boa para a gente pensar. E esse filme do Coutinho, né, especialmente pela indústria da bunda, né, que quem assistiu, ao final, não devia aguentar mais, né? Enfim, tantas bundas, tantos remendos, e como falavam da mulher, ele convoca, de alguma forma, ele gera o incômodo, a inquietação necessária para a gente problematizar, inclusive, como essa dimensão comparece de formas mais sutis, mas também repositoras, dentro das teorias de uma forma geral, né? Pelo menos em mim, assim. Então, quando eu ouço, por exemplo, um ponto de Pombagira cantando Arreda homem que aí vem mulher, me parece bastante. Sabe? E, Ana, eu posso fazer um comentário que eu estava pensando, pegando o gancho dessa fala? Estava aqui pensando no começo da apresentação, quando você mostra essa ideia do tempo, né? Que o Coutinho fala desses menos de 2 segundos aí para não ter o silêncio. E que tem esse excesso do outro lado, né? Que aliena. Então, estou aqui pensando como fica sutil essa linha e esse uso do tempo, né? Entre num lugar em que esse excesso vai aí na linguagem do opressor, que a gente já fica anestesiado, que realmente não pensa e não sente, né, basicamente,
e quando o excesso gera um impacto e que abre poros. Uhum. Então, eu estou aqui pensando como esse uso do tempo na arte, também esse excesso, ele abre essa porosidade, mas que em outros momentos ele fecha. Não sei se ficou claro. Você vai me ajudar a pensar nisso, porque você é da arte, eu não sou. Então, vamos lá. Mas vê se faz sentido o que eu vou dizer. Me parece que no filme do Coutinho é um excesso, mas num tempo limitado. Acaba. E quando acaba, ele conta que acabou. Né? Ele marca a interrupção pela mesma forma do início. Né? Então, por isso acho que eu me lembrei da música, né, O que Sobrou do Céu, porque faltou luz, mas era dia, o dia entra de alguma maneira. Eu me lembro que nesse dia, inclusive, minha filha gritou, falei, nossa, gente, tem coisas, né, para além disso que está acontecendo aqui. Né? Eu ouvi algo ali. E na TV é o tempo contínuo. Né? Então, me parece, Fernanda, a minha sensação é que tem a ver com essa reposição, com isso que é ininterrupto, sabe? O eterno dia da marmota. Quem é velha aqui lembra do... Ah lá, vocês riram, né? Então, tá todo mundo feito eu, assim. Na mesma faixinha, Tari. Eterno dia da marmota. Você lembra disso? É muito bacana, Ana. Obrigada. Me ajudou a pensar aqui. Não, vamos pensando juntos, né? Diga, Ô, Ana, eu fiquei pensando, me lembrou muito uma passagem do Heidegger, em que ele vai ficar trabalhando com a ideia do falatório, né? De como essa sociedade ela vai ficando barulhenta mesmo, e esse som cacofônico, fica homogêneo, como ele esconde mesmo a palavra um corpo, né? Como não sai esse corpo na palavra, como rola uma cisão mesmo, fica um falatório, um palavrório. As palavras vão sendo realmente esvaziadas. Eu acho que essa dimensão que o Coutinho traz, e que você muito bem traz aqui, do deserotizar da vida nesse barulho, de como... é muito louco, nesse barulho o erótico fica igual a sexo, né? Ninguém mais... Você não tem mais a dimensão do sensual, das camadas, do tempo. Acabou, é só barulho e coisa. É muito ruim. Tudo muito desvitalizado, né? Então, quando ele fala... Por isso eu acho potente a fala dele na entrevista, que ele fala, talvez seja um cadáver por trás das mãos. Né? Ele está justamente, de alguma forma, provocando, porque ele provoca riso ali, aquele jeito Coutinho de falar, que às vezes tem que botar o fone, inclusive, para entender, e é troço daqui, troço de lá. Né? E a hora que ele falou do cadáver, me convoca para esse lugar. Né? Então, de que corpo a gente fala? É um corpo que aparece as mãos, né? E que aparece as bundas, mas que não tem... E tem um conceito do Daniel, né? E me ajuda a pensar muito. Trabalhei muito com o livro dele, O Ousar Rir, né, no pós-doc, acho que tem contribuições, tem contribuições preciosas ali, ele vai falar de uma certa lucidez mórbida, né, diante dessa dor de nós não nos sabermos, e diante desse nós não nos sabermos, de uma busca, de uma abrir mão, entre aspas, né, porque tem todo um processo social que nos empurra para isso, né, mas da construção da nossa erótica, da nossa estética e da ética da nossa existência, né, na construção de deificações que, então, respondem por nós. Foi muito que a gente viveu, né? Assim, é ruim, mas está respondido, é ruim, informações que são de um superego muito tirânico, né? Muito massacrante. E aí vem essa sensação de uma lucidez mórbida que, enfim, eu chamei de cegueira branca, que a gente não consegue, de alguma maneira, operar de uma outra forma. Né? E de um corpo que é um corpo muito desvitalizado, ou recortado, né, nas propagandas, ou plastificado, mas não é um corpo vivo. Não é um corpo em relação. E corpo está sempre na dimensão
da mulher e de uma mulher enquanto objeto, enquanto uma coisa, né? Até depois leio com vocês, eu trouxe uma passagem do Ferenczi que vai dizer do quanto que isso não dá conta, né? Do quanto que isso empobrece, enfim. Mas olhar para tudo isso também não é tranquilo, né? E não é um olhar para tudo isso que se dá no campo da intelectualização, porque isso também não promove a mudança necessária. Isso tem que dar no campo da afetação, né? A gente precisa se afetar por isso, né? Porque a gente tem um conjunto de teorias, muitas vezes que dão conta de explicar a realidade, mas do ponto de vista da ação, elas vacilam, né? Talvez porque a gente precisa de um caminho que é o caminho sensível mesmo, né? Da ética do cuidado, por aí vai. Mas a Aline está com a mão levantada há um tempo aqui. Eu estou falando, Aline, desculpa. Não, imagina. Boa tarde, gente. Eu queria resgatar um pouquinho da estrutura, né, do jornalismo hoje, e aí trazer talvez um pouco de experiência pessoal. A companhia em que eu trabalho, depois, né, que as pessoas foram trabalhar em home office, e aí essas pessoas ficaram afastadas de alguns objetos de alienação, assim, estrutura de alienação, então, piscina de bolinha, um cafezinho sempre disponível, alguns anestésicos, assim, né, áreas abertas e tal. E aí instaurou-se, né, depois que todo mundo foi para o trabalho remoto, uma ditadura da leveza, que era exatamente essa né, dos encontros online. Então, tem uma estrutura, né, para você iniciar uma reunião. Então, você não inicia a reunião com a pauta, até porque né, você vai tratar de números e de metas que vão desconsiderar totalmente a humanidade desse funcionário. Então, você começa com uma conversa super leve. Depois dessa conversa super leve, você vem com essas metas, né, que são super pesadas, e aí você finaliza com uma conversa também super leve, que é para todo mundo sair achando que está tudo bem e que aquela meta que foi sinalizada é possível de ser batida. E ainda tem uma questão com a demanda de se ver o rosto, porque quando esse funcionário, né, ele está presente nessas reuniões, eu acho que se tem a noção de um controle, e a partir do momento que você mantém essa câmera fechada, eu acho que criou uma tensão, eu acho, né, com relação à liderança, para saber, a gente ainda está tendo controle sobre essas pessoas, vamos gerar uma demanda para que essas câmeras sejam abertas, e aí a gente sempre ouve, sempre coloca um diminutivo, a gente queria muito ver os rostinhos de vocês, para gerar integração, né? Tem todo um discurso assim para poder mobilizar esse funcionário a continuar produzindo, só que eu acho que essa preocupação aumentou mais depois do trabalho remoto. E aí me ocorreu também uma reportagem que eu assisti há um tempo atrás, uma matéria sobre os vencidinhos, não sei se todo mundo se recorda, que os supermercados decidiram comercializar produtos muito próximos da data do vencimento, né? E aí a repórter, assim, super alegre, super sorridente, ela abre a matéria falando dessa grande oportunidade de uma camada da população finalmente conseguir acessar marcas que elas não acessariam em condições normais, porque agora os vencidinhos estariam ali por um preço mais acessível, e aí também vem o diminutivo para dar todo esse ar de bonitinho, de meigo. E aí eu me lembro que eu estava assistindo a matéria, eu fui compartilhando com as pessoas para ver se elas estavam tão estarrecidas como eu, porque é todo um cenário, isso, é um cenário assim de muita naturalidade, de grande oportunidade, né, uma mudança, está trazendo a mudança, olha só, a grande iniciativa para essas pessoas, enfim. E tem um aspecto nisso que você está dizendo, né, que é de tratar alguém que está numa condição social desprivilegiada, né, que é resultante de um próprio processo social de exclusão. A gente conhece o capitalismo, né, gente? Enfim, cabe todo mundo?
como que o sistema funciona. A gente sabe dessas coisas todas, né? E você os coloca no lugar da criança que não sabe, né? Então, que é uma das manobras da própria linguagem do opressor, né? Ele diz para ela o que é o verdadeiro, né? O que é a chance, né? O que é o bom. É claro que isso acontece, né? Se a gente não cuidar nas nossas relações de análise, isso acontece nas relações sociais, todos nós somos atravessados por essas coisas, e elas são estruturais, elas nos estruturam, né? O racismo é estrutural, né? O machismo é estrutural, eles estão com a gente ali, o tempo todo, né? Saiu uma pesquisa agora que eu achei super interessante, sobre julgamentos de mulheres e as sentenças. E aí, quando você olha sentenças objetivas, elas são atravessadas por aquilo que a gente acha que é a mulher. Então, uma série de julgamentos de valor que estão ali, que determinam qual é o resultado daquilo do ponto de vista jurídico. E a forma como a gente se coloca, então, o diminutivo me coloca numa condição superior em relação ao outro, né? Eu detenho uma verdade que o outro ainda não sabe, que vai ser anunciada. E eu tenho, inclusive, o que eu acho que é um risco para nós enquanto profissionais. A gente sabe, de antemão, qual é a melhor técnica e qual é o melhor caminho. Então, a gente vai construindo estratégias de intervenção para chegar até lá. Isso é um risco. E é um risco de formação, que acompanha todas as profissões, né? Sejam elas quais forem. Então, ele ainda não sabe, e aí as coisas se colocam desse jeito, né? Eu tinha me empolgado muito e fiz um monte de slide, mas um monte, e a gente não precisa nem chegar neles, né? Eu vou mais lá para o fim e vou resgatar uma coisa que, se eu não falar aqui, o Coutinho brigaria comigo. Eu não queria que ele brigasse comigo. E eu também brigaria, e as minhas gerações brigariam comigo, que é o Chaves, né, lá no meio do caminho. Né, que é um respiro no meio daquilo tudo, tem o Chaves. Vocês assistiram Chaves? Eu já estou na terceira assistida de Chaves, porque eu estou na terceira geração. Eu já assisti o pai, depois assisti eu, e depois já estou assistindo com a minha filha. Né? E se a gente botar o Chaves hoje, o Chaves ainda, de alguma forma, nos toca. Né? Assim, Chaves, Chapolin, a gente sabe o que vai acontecer e a gente é capaz ainda de rir daquilo de alguma maneira, e quando a gente ri, dá um certo quentinho no coração, né, assim. E aí pensar um pouco que processo é esse, né, que acontece nessa produção. Eu vou voltar aqui, mas eu vou voltar lá para frente. Depois eu deixo com vocês, inclusive, o texto da Mariana, né, a gente estava falando da condição da mulher, quem quiser o texto da Mariana, ele está num livro de licença aberta também, ele é um livro da editora FI, e os livros da editora FI todos são de licença aberta. E nesse texto ela vai trabalhar essa dimensão do sagrado e psicanálise. O tema é sagrado e psicanálise, e vai passar por essas questões que a gente conversou aqui em relação ao feminino. Você pode disponibilizar, então, Ana, por favor? Posso, eu ponho no Zap os dois. Põe esse que está o mesmo, porque como é aberto, aí vocês circulam enquanto vocês quiserem. Se quiserem entrar depois na FI, na série, e ver o que está disponível, se tem alguma coisa que interessa. Como é um programa de educação, a maioria das coisas estão vinculadas à educação. Então, esse, por exemplo, Psicanálise e Processos Formativos, assim como esse capítulo que eu escrevi, para esse livro agora, é a intenção de psicanálise para não psicanalistas. Então, vocês vão notar que tem uma tentativa de um uso da linguagem que seja acessível às várias áreas de formação, né? E aí eu coloco, fiquem à vontade para fazer circular o quanto quiserem, inclusive agradeço. Tá? Então, a gente está falando de reposição, a gente está dizendo, né, desses processos de deificação, a gente está dizendo da homogeneização, e aí? Não há o que ser feito, né? Então, a gente agora corta os pulsos ao final da aula, enfim, não vamos fazer isso, é melhor a gente assistir teatro oficina, tomar vinho, né, acionar as forças de
dos Bacos, Exus e todos os festeiros que estiverem conosco. E é um pouco a convocação que, de alguma forma, quando a gente olha para o Chaves, e o Coutinho diz isso, né? Eu não sabia o que ia entrar, mas Chaves ia. Eu sabia que ele ia estar lá, né? E que, de alguma maneira, mesmo que seja um respiro muito rápido, vai dizer para a gente, né, de que não é possível a reposição plena, né? Porque a linguagem vacila, felizmente. Né? A linguagem vacila, ela não dá conta. E aí é nesse não dar conta que, de alguma forma, a gente consegue promover repor o movimento, né? Esse movimento que está estancado na reposição do mesmo. Então, vou partilhar com vocês aqui. Vou puxar a sardinha para o meu lado, é claro que eu vou caminhar para os lados do humor e coisa e tal. Enfim, né? A gente tem defeito de visão, alguns que são de nascença, outros adquiridos, e as minhas miopias estão todas aqui. Mas vou apresentar rapidamente e a gente vai conversando. Vocês vão me parando, né? Porque já não tem tanto tempo assim da aula também. Mas como eu senti isso, né? Que, de alguma forma, né, por meio do humor, né, e as discussões sobre o humor vêm trazer um pouco isso para a gente, e eu estou dizendo humor aqui na nossa condição de rirmos da nossa própria precariedade. Eu não estou dizendo do escárnio, eu não estou dizendo daquele humor que a gente chama de humor também, né, que é uma humilhação em relação ao outro. Eu estou dizendo da nossa condição de lidarmos com a nossa própria precariedade de um jeito mais generoso, sejam as nossas e sejam as dos outros, né? E que nesse processo a gente possa desidealizar através do riso, né? Porque se eu desidealizo, eu posso construir relações que de fato são mais empáticas e me reconhecer enquanto humano e reconhecer aquilo que eu preciso projetar no outro, que eu não aceito em mim, né? E que faz com que ele fique nesse lugar de abjeto, né? Daquele que vai ser o excremento da sociedade. Eu posso reintegrar a condição de humano, né? Então, nesse processo, é quase como se fosse um respiro, em que a linguagem da ternura, né, ali do chão da vila e do cortiço, ela ganha a luz rompendo com essa linguagem do opressor. Ali, a gente se identifica com pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade social, né? Que contam das maiores precariedades humanas, inclusive daquilo que para a gente seriam defeitos morais, numa moral mais rígida, né? Então, esse movimento permite, né, com que a gente não sucumba mesmo a uma realidade que é desprazerosa, mas que a gente possa exercitar de alguma forma ainda uma rebeldia, que a gente possa triunfar narcisicamente sobre aquela situação, né? Mesmo o que não significa uma negação da realidade, porque a gente não deixa de perceber a dureza daquilo, mas a gente consegue, de alguma forma, reorganizar os elementos de forma que a gente consiga obter algum prazer através disso também, né? Então, dessa maneira, seria possível a gente conseguir chegar, né, nos reconhecendo também como mais precários, como mais falíveis, sermos mais modestos, né? E aí, como diz o Ferenczi, mais indulgentes às nossas precariedades e às dos outros, né? Podendo, de alguma maneira, estarmos mais próximos dos nossos desejos, do reconhecimento deles, inclusive mesmo daqueles que, a partir da nossa moral, não seriam aceitos, né? E romper com processos que são pautados na hipocrisia social, que, como o próprio Ferenczi diz, é um dos maiores males da nossa sociedade, entre aspas, civilizada, né? E construirmos relações que, de fato, são mais honestas e menos hipócritas. Eu vou pular as citações aqui, e vou fazer uma relação. Está mais para baixo. Oi, Oi. Posso só... Vamos lá.
uma coisa, pedir um comentário seu, assim, de... Porque eu conheço bem, né, a linguagem da paixão, a linguagem da ternura, das teorias que mais me é cara, assim. Mas fiquei agora te ouvindo, e a linguagem da paixão, ela justamente vigora numa sociedade que está deserotizada. E aí fiquei pensando nessa brincadeira, né? É da paixão, mas não produz eros. É da paixão no sentido de ser a linguagem de alguém que detém um lugar de força e de poder. Uhum. Mas que louco, a paixão fica ligada... no sentido de apaixonado, né? E acho que, não sei, aí né, tem gente aqui até que tem trânsito em Ferenc mais do que eu, pode ir conversando juntos, né? Mas quando o Ferenc vai dizer, né, dos processos de abuso sexual, e aí eu tenho até as minhas encrencas com ele vai dizer que é um adulto apaixonado, né? Ele usa esse termo. E também tem as coisas de tradução, retradução, caminho, sentidos sociais que a gente atribui à palavra. Eu não sei como isso seria no húngaro, no original, né? Mas a gente está dizendo de alguém que está numa relação que é a linguagem do adulto, né? E assim, o sentido de erótico, ele vai variar num lugar e no outro, né? Porque o adulto vai entender aquilo de uma forma erótica, mas no sentido sexual, né? Acho que é por isso que está da paixão ali, né? E a gente está entendendo erótico no sentido Coutinho, né? Por isso eu passei aquele primeiro trecho para vocês, né? Uma ampliação disso, entendendo que né? O Coutinho parece que indica essa paixão em que a ternura é presente, né? É um erótico que convoca a ternura, né? Porque não existe um na relação, né, que impõe o seu desejo sobre o outro, né? Existe, de fato, um encontro que se dá ali pelos princípios de hospitalidade. O outro é alguém que tem uma linguagem própria, que não é menor que a minha, que vai ser reconhecido, que vai ser acolhido, que eu não entendo, possivelmente, que eu vou precisar desse exercício de tradução que vai se dar na relação com ele, né? Me ocorreu um exemplo muito banal, assim, mas eu trabalhava com um grupo de mulheres, aqui, eu sou de Ribeirão, gente, eu sou do interior, sou caipira, e eu trabalhava com um grupo de mulheres aqui, e um dia eu cheguei, e elas estavam muito bravas, falando que tinha mexerico entre elas, e coisa e tal, e aí eu falei, olha, gente, as fofocas acontecem no grupo, elas ficaram muito bravas comigo, aí deixaram de ficar bravas entre elas, falando que elas não tinham dito para mim que tinha fofoca. Elas tinham dito que tinha mexerico. E aí eu entendi que o que eu estava chamando de fofoca, de mexerico, não era nada daquilo. E aí elas me explicaram, e eu achei brilhante, que fofoca é quando você não conhece uma pessoa falar de você, tipo fofoca da televisão. Mexerico é quando é teu amigo. Entendeu? Então, o mexerico está no campo da linguagem da ternura, que não cabe tradução para mim, né? Que numa relação de hospitalidade eu vou ali me aproximar desse sentido, mas possivelmente eu não saiba a dor que ela estava sentindo, né? Eu não vou chegar àquele nível ali, né? Mas são questões boas, né, para a gente seguir pensando. Renato, a gente vai fazer mais disciplina, né? Esse povo bom de conversa. A Fernanda levantou a mão. Depois o Júlio. Pode falar. Então, eu pensando aqui, né, no que você falou, e principalmente agora também dessa questão do humor, e a gente tem visto, né, que as redes sociais têm dado voz aí para muita gente, e o que aconteceu nesse final de semana, que foi bem essa da ordem aí do terror, né, um humor péssimo essa parte do que você disse, né, de preconceito, de sexismo, de etarismo, e daquelas jovens terem feito aquele horror com a colega de classe que tinha mais de 40 anos em Bauru e estava estudando, e sendo que era a única oportunidade que ela estava tendo na vida ali para estudar, né? Então, assim, isso é uma coisa que
afeta muito a gente, né? De ver o horror que é praticado aí nas redes sociais, despotencializando, né? Tirando aí o potencial dessa pessoa, promovendo a ideia de que ela é menos numa sala de aula, né? Só porque ela tem 40 anos. Então, isso mexe muito com a gente. E até por isso, Fernanda, eu delimitei que eu estou entendendo o humor, não que seja só isso, mas eu estou assumindo como humor, para pensar essa condição de potência, a condição de nós rirmos sobre nós mesmos, da nossa precariedade, né? Por quê? Porque isso vai permitir um olhar mais indulgente e, portanto, que a gente aceite mais generosamente, né, os nossos buracos, os nossos furos. Se eu sou mais generoso comigo, eu sou mais generoso com o outro, né? E aí eu consigo me empatizar, por exemplo, eu não vou precisar me diferenciar do povo da vila, né? Eu vou poder me aproximar ao povo da vila sem temer ser menos, sem temer ser subjugado, enfim, né? Mais sarcasmo, violência, porque eu acho que a gente nomeia de humor, muitas vezes, coisas que são violência, não é porque a gente ri que é humor. Então, eu estou delimitando assim, não é um conceito simples, não é um campo, né? Estou fazendo de uma forma muito reduzida, na verdade, mas dizendo, eu estou enxergando a potência aqui, né? Tem muita violência, e violência é violência, não tem outra configuração para isso, né? Eu vi essa situação das meninas e gera uma raiva danada, né? Assim, dá nojo, dá uma porção de coisas que você olha e fala, gente, o que deu de tão errado assim, né? Enfim. O Júlio está com a mão levantada também. Olá, boa tarde a todos, professoras e professores. Eu quero falar algo que ocorreu há aproximadamente 25 anos atrás. Eu não sou da área da psicologia, eu sou da área de filosofia e das artes. Há mais ou menos 25 anos atrás, eu era bancário e nós tínhamos um grupo bacana de trabalho e dentro desse grupo havia uma colega que havia se formado em artes dramáticas, se chamava Edilene. Ela não conseguia emprego na área de artes dramáticas e ela mandou o currículo para uma agência que contrata atores, e essa agência trabalhava justamente para uma dessas igrejas que faz programa de madrugada. E era interessante na época porque ela fazia várias personagens, né? Numa madrugada ela fazia o papel de uma mulher que havia sido espancada, e que depois ela se converteu e a vida melhorou. Já no programa seguinte ela fazia o papel de uma drogada, e depois ela se converteu e a vida melhorou. E no outro, ela fazia o papel de uma pessoa muito pobre e que no programa seguinte ela aderiu a uma dessas igrejas e que se tornou uma empresária. Mas o que eu quero dizer é que é possível fazer uma leitura em relação ao simulacro, aquilo que o Platão disse, né? Existe um mundo real e o outro é um imperfeito, é o mundo da cópia desse que nós estamos vivendo, e que há sempre uma busca, uma tentativa de busca por essa perfeição, que é possível passar a vida inteira nessa tentativa de busca sem encontrar justamente essa perfeição. E aí ela conversava conosco, falou, dá uma força e tal, tenta assistir esse programa de madrugada para aumentar um pouco a minha audiência, né? Para saber que eu trabalho bem. Ela era da Igreja Universal, né? Do qual ela fazia esses papéis de pessoas que sofriam esse tipo de violência. E aí, antes mesmo do programa, eu e as outras pessoas, nós acabávamos vendo estes outros programas de madrugada, esse que vendia joias e essas outras coisas todas, e que tudo passava, portanto, a fazer parte de um único círculo de algo vendável, de uma simulação da realidade para tirar você justamente da dureza que foi o seu dia a dia. Depois, os programas eram gravados no período da manhã e à tarde ela estava com a gente, então era bastante interessante essa análise de tê-la visto fingindo alguém que foi espancada, toda machucada, ela fazia uma maquiagem interessante, e à tarde ela estava com a gente, trabalhando no banco também. E aí depois dia seguinte ela voltava e gravava o programa também. Em relação ao início do programa do Eduardo Coutinho, eu fiz uma leitura relativamente diferente, assim, não só aquela parte que tem aquelas cores, que é do sistema PAL-M para poder regular a cor e o som das TVs na década de 80 e 90,
mas o início, onde tem aquele diálogo daquelas duas pessoas, um se passando por gringo e o outro tentando aprender a língua inglesa, que é o que causa um certo incômodo, uma vez que a língua inglesa não é uma língua nativa. Então, penso eu que ele começou dessa maneira para deslocar a ideia da linguagem, de uma linguagem que nós não estamos entendendo, que causa incômodo, e de repente ele entra nas cenas seguintes de todos esses programas da realidade que vêm a causar uma certa alienação, uma calma no próprio espírito. Então, eu queria falar isso, que tudo isso acaba fazendo parte de grande círculo para deslocar a ideia da realidade, porque a ideia de viver a própria realidade é barra pesada para muita gente, né? Só uma reflexão rápida, um depoimento, né? Obrigada, Júlio. Acho que é bacana isso, né? A gente ter gente de várias áreas, isso é a riqueza das disciplinas. Eu achei interessante a sua consideração sobre a primeira cena. Como eu disse, a gente vai olhando a partir das nossas lentes. Isso é bacana, né? Porque quando a gente encontra com outras lentes, deixa mais claro para a gente que a lente que a gente tem é uma só. E que tem muitas formas de pensar. Então, muito bacana isso. E eu fiquei pensando aqui, Júlio, como que deveria ser para você, né, acompanhar à distância a produção do simulacro. Assim, o que é olhar aquilo que está sendo produzido e conhecer o processo de produção, né? Mas era interessante, porque era totalmente irreal, né? Não tinha nenhum desses problemas. E aí houve um programa que ela fingia que ela havia sido traída, e depois ela partiu para usar cocaína na simulação. Depois ela fingia que se convertia, e depois ela tinha conseguido vencer as drogas, ela conseguido amado uma pessoa dentro da Igreja Universal e casada, etc. Então, leio como um produto. Se fizermos uma leitura via marketing, que tudo se transforma em mercadoria, a ideia de fé e esperança também pode ser lida como mercadoria, de uma maneira que você não consiga suportar a realidade. Vendida. Esse desviver é difícil para muita gente. Eu acho que é difícil para todos nós, né? Mas tem alguns caminhos, né? Especialmente esse que é um caminho muito favorável aos processos de dominação, né? Que é o caminho do medo, de um superego muito tirânico, né? Que as precariedades não cabem, né? Da busca de uma certa harmonia e da perfeição. Esse eu acho que é mais custoso ainda, né, do que o medo da vida e da morte, assim, as inseguranças diante da vida e da morte. A gente tem o Paulo com a mão levantada também, e aí depois a gente já vai caminhando para o nosso final. Obrigada, viu? Pode falar, Paulo. Obrigado. Vocês me ouvem? Conseguem me ouvir? Sim. Sim? Tá. É que eu estou dentro de uma biblioteca, estou com um pouquinho de medo. É só para falar, Ana, que você estava falando da loja das joias, né? A minha amiga, ela trabalhou por muito tempo nesse programa, ele realmente existe, e as compradoras, elas eram mulheres que se sabiam traídas e estavam com seus cartões de crédito dos seus maridos. Então, então elas levavam os cartões a zero, assim. Nós nos divertíamos muito, assim, porque depois, às vezes passava tarde, né, e nós víamos, né, porque a voz dela era inconfundível, e aí a gente depois, nós nos divertíamos muito. E aí aquela pedra vendeu, aquela esmeralda vendeu, era a nossa brincadeira depois que esses programas eles eram reprisados. Mas era isso, assim, o público era de mulheres que estavam sozinhas, né, porque ele passava na madrugada, e elas estavam só, e elas se sabiam traídas, então elas acabavam com os cartões, assim, só para dizer que realmente, sim, havia um público comprador. Adorei saber disso, Paulo, adorei. Me deu mais graça, agora eu vou gostar mais ainda daquele programinha dos Anéis. Obrigada, viu? Renato? Nossa, gostei muito dessa fala, conhecia já o seu capítulo, e como quando a gente ouve, não é, o autor, a autora falando sobre, quer dizer, abre também para outras camadas, os comentários das colegas, dos colegas
me ocorreu um comentário mais geral, assim, pensando esse filme diferente, né? Você chama atenção no início da sua fala, é um filme diferente, tanto do ponto de vista da linguagem cinematográfica, quanto do ponto de vista da obra do Coutinho, né? Quer dizer, é um filme que destoa mesmo do ponto de vista da realização, da distribuição, enfim, né? Mas fiquei pensando também na coerência desse filme diferente dentro da obra do Coutinho, né? Você chama atenção para vários desses elementos, quer dizer, essa ideia do dia comum, né? Das impurezas, da sujeira, quer dizer, o quanto isso está presente, né? Em Um Dia na Vida e em outros documentários dele de outras formas, mas esse interesse pelo comum, pelo corriqueiro, pelo cotidiano, e o que pode emergir a partir do debruçamento e do enfrentamento, não é? Por mais difícil, desagradável que seja, desse enfrentamento, não é? Então, o jogo de cena, por exemplo, né? Eu trabalho lá a ideia de que há no jogo de cena uma problematização da banalização do artifício ao real, quer dizer, quando ele traz aquele monte de imagem, discurso, e o poder, né? O reflexivo que decorre disso, não é? Em que medida essas expansões, não é? A tomada de contato com o estranho, você vai para o estranho também, para o grotesco, não é? Essa caricatura, enfim, então elementos que me parecem presentes na obra do Coutinho, e Um Dia na Vida talvez seja o filme mais difícil, não é? Da tomada de contato com essas questões e do pensar a partir delas, e como você faz isso, e como você faz isso bem, né? E dentro também de pensar a obra do Coutinho, acho muito interessante quando você termina com o Chaves, né? Bom, então, em vez de cortar os pulsos, tem aí a possibilidade de um respiro, respiro esse que atravessa gerações, né? A gente via na infância, nossos pais viam com a gente vê com os nossos filhos, enfim, né? Que nos faz mais modestos, mais falíveis, né? Mais generosos, mais indulgentes. E aí fiquei pensando em que medida o próprio Coutinho, na obra dele, não vai tomando esse caminho, quando no filme posterior a Um Dia na Vida ele vai lá para As Canções, que tem um caráter mais lúdico, de convocar as pessoas a cantarem a música da vida delas, não é? E abrir, em alguma medida, me parece, por mais que possa ser trágico também, mas para esse respiro, para esse quentinho. E no filme final, né? que ele não termina, que é finalizado depois, quando ele vai para o infantil, não é? Ouvir, então, as crianças, os estudantes, quer dizer, então, em que medida ele não faz esse caminho mesmo, né? Na obra dele, esse retorno, essa tomada de contato com o infantil, com o lúdico, que está lá, em certa medida, nas canções e na leitura que você faz das canções. É bonito, né, Renato? Porque é super bom te ouvir, né? Na aula passada e agora, enfim. Ele conta de um caminho, né? E conta de um caminho pensando a psicanálise, né? E a busca de uma psicanálise pela via do sensível, que a própria psicanálise vem buscando para si, né? Assim, a gente pensar, né, o resgate do Ferenczi, como ele vem sendo olhado, né? A dimensão do lúdico, a psicanálise pelo jogo, né? A dimensão do sensível, de um psicanalista que não é esse ser intocável, né? Então, acho que tem um caminho que ele foi contando e que talvez seja o caminho de humanização e de encontro mais efetivo e mais honesto com o outro, né? Que era ele bem dizer também. Bom, gente, estamos na hora. Quero agradecer a paciência de vocês com tudo, né? Desde a mudança de sala até os ingressos, minimiza a volta, enfim. Muitíssimo obrigada mesmo por ter ouvido, né, tantas coisas, por vocês terem a generosidade de ter partilhado tantas coisas comigo, né? Enfim, vou colocar os textos disponíveis no grupo do Zap. Enfim, quero dizer que para mim foi um prazer, Chaves, estar com vocês. Respiro nas loucuras da Universidade Reificada. E nós também agradecemos muito, Ana, e também sua paciência, seu jogo de cintura para conciliar isso tudo, né? Quer dizer, migrar para o Meet, autorizar as pessoas que estavam entrando, tocar a apresentação.
esses imprevistos, né, caros ao Coutinho, como você disse no início, e que atravessam, né, a linguagem do audiovisual, que, enfim, possibilita aí que estejamos, né, mais de 60 pessoas, no presencial isso talvez não fosse possível, mas vem esses atravessamentos todos, então a gente te agradece muito. Pessoal, para a aula da semana que vem, da professora Renata Arouca, num primeiro momento, vou pedir para que a gente mantenha o link do Zoom, né? Então, para evitar maiores confusões. Conversaremos com o Daniel, entender melhor o que é que